Olá, bons ventos. E ao som de intro do grupo The XX, eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano, Montanha Escola, que visa valorizar o montanhismo brasileiro, que considero verde e muito lindo. Também valorizar os grupos de trilhas, que são muitos no Brasil. Neste episódio, número 54, da segunda temporada em 2021, trago o tema Ultra Trail Runner, da vida, em busca do limite humano, com a participação da ultramaratonista de montanha Nini Oliveira, que também é atleta Columbia, assim como eu, só que eu na montanha. Também participam deste podcast Marcela Montenegro, com o Momento Montanha Escola, trazendo mais um grupo especial para este bate-papo, que é o Mulheres na Trilha, com a Fabiana Sena. Também convidados especiais que participam do episódio são os corredores de montanha e montanhistas Johnson Fonseca e Érico Rocha. Segundo a International Trail Running Association, Trail Running é uma corrida a pé, aberta a todos, em um ambiente natural, por caminhos, trilhas, em montanhas, florestas, planícies e até em locais cobertos por neve, gelo, com o mínimo possível de vias calçadas ou pavimentadas. E, se essas existirem, não devem exceder 20% da distância total do percurso, ou seja, para ser considerada uma corrida de montanha, né? O terreno é variado, pode ser em areia, estrada de terra, trilhas na floresta e caminhos variados. As subidas e descidas também são uma característica desta atividade, existindo provas onde o acúmulo de quilômetros subidos pode chegar a mais de 10 quilômetros. O percurso da corrida deve ser balizado por fitas reflexivas, bandeirolas, placas de sinalização e, claro, sempre uma equipe de staff, de forma a permitir que o competidor complete a prova sem necessitar saber previamente o percurso, ou seja, tem que ter uma orientação. Existem provas de trail running de autossuficiência ou semissuficiência. Na primeira, o competidor leva normalmente em uma mochila a alimentação, os agasalhos, hidratação e materiais necessários para realizar o percurso, conforme a distância total da prova e a previsão para concluí-la. Porém, as provas de semissuficiência são as mais comuns. Nelas, os competidores levam consigo o mínimo de equipamentos, pois ao longo do percurso encontrará postos de apoio onde poderá repor sua alimentação, hidratação e até trocar de vestuário. As provas de trail running ou as provas de corrida de montanha, segundo os organismos internacionais que regulam o esporte, classificam-se em trail até 42 quilômetros, Ultra Trail médio de 42 km a 69 km, Ultra Trail longo de 70 km até 99 km e Ultra Trail super longo acima de 100 km. A fonte deste conteúdo são do site dos meus amigos Bia Carvalho e Edinho Ramon, do site Sua Casa e o Mundo. Repetindo, do site suacasaeomundo.com.br. Nini Oliveira, minha convidada de hoje, nasceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ela é ultramaratonista. Como ela mesma diz, ama café e só quer viver entre o mar e as montanhas. Uma frase que a inspira é: você nunca conquista uma montanha, você não tem permissão para ficar em pé nela, do John Muir. Aventuras inesquecíveis que modificaram alguma coisa na sua vida, ela cita uma em especial, a sua primeira conquista de 100 quilômetros na Áustria em 2017. Aliás,
seu melhor resultado em 100 km até hoje. Livro que indica é Nascido para Correr, ou seja, em inglês, Born to Run, de Christopher McDougall. Você que ouve os podcasts do Projeto Reset Humano, no seu trabalho, na natureza, no seu treino, no seu carro, pedalando ou em um dos 24 países que nos acompanham, muito obrigado por me ouvirem. Nini, bom, seja bem-vinda, Nini Oliveira. Que satisfação ter você aqui no Projeto Reset Humano. Novamente, seja bem-vinda. Sou muito fã das suas performances, das suas corridas, e também acho que por sermos atletas Columbia, né, as portas todas aqui do Reset Humano estão abertas para você, Nini. Oi, Fred. Antes de mais nada, antes de começar respondendo essa tua pergunta, eu quero te agradecer muito pelo convite. É uma honra imensa estar aqui no seu podcast. Eu tô muito feliz, eu sou uma super fã sua, somos companheiros de equipe, né, na Columbia Brasil, e eu acompanho seu trabalho faz tempo. E de novo é uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada pelo convite, já aproveitando, né, emendando sobre o que eu acho do seu projeto, né, do Reset Humano. Eu acho incrível. A montanha, ela nos proporciona muitas experiências e muitas conexões incríveis e únicas, né? Cada um tem a sua, cada um começou por um motivo, cada um tá num estágio da jornada, cada um tem um objetivo a atingir, mas a gente tem em comum esse amor pela montanha e esse respeito pela natureza, né? Pelo menos é isso que eu penso todos os dias. Então eu acho incrível você trazer aqui pessoas que têm essa vivência de montanha para compartilhar suas experiências e o que a montanha trouxe para a vida dessas pessoas, né? Essa conexão ou reconexão. Então eu acho incrível, parabéns pelo projeto e mais uma vez muito obrigada, é uma honra estar aqui hoje. Nini, muito obrigado pelas palavras e repito, sou muito fã do seu trabalho como atleta esportiva, né? Sou muito fã das suas performances, gosto de acompanhar suas corridas, né? E vamos para nosso bate-papo de hoje? Ni, apesar de eu ter feito uma introdução aqui no podcast, eu queria saber de você o que é uma Ultra Trail. Então, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Para explicar bem para todas as pessoas que não são familiarizadas com esse esporte. Começando pela corrida de rua, vou começar aqui, acho que é um pouquinho mais fácil para explicar. Na corrida de rua, nós temos as distâncias curtas, médias e longas, né? 5, 10, 15 quilômetros são consideradas as distâncias mais curtas. 21 quilômetros a gente já considera que é a meia maratona, consideramos já uma distância média. E 42 quilômetros, que é uma maratona, nós já consideramos uma distância longa, tá? Então, tudo que é acima de 42 quilômetros é considerado uma ultramaratona, tá? Então, esse é o primeiro conceito básico. Essas ultramaratonas, a gente tem muitas ultramaratonas de rua pelo mundo. Temos aqui no Brasil, temos fora do Brasil, enfim, temos muitas. Aí nós vamos para as provas de montanha, né? Do mesmo jeito que nós temos as distâncias curtas, médias e longas na rua, nós temos a mesma coisa nas montanhas. Então, temos provas de 10, 15, 20, 30 na montanha e temos as maratonas e ultramaratonas de montanha. Então, tudo que é acima de 42 quilômetros, independente de ser na rua ou na montanha, são ultramaratonas, né? Então, uma Ultra Trail é uma prova acima de 42 quilômetros, uma distância longa, corrida em trilhas e montanhas, né? O termo é em inglês porque o esporte, ele começou fora do Brasil, né? Ele é um esporte muito
culturalmente muito enraizado na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil é um esporte mais recente. Então o termo principal é em inglês, que seria o Ultra Trail Running, né? Mas aqui no Brasil a gente chama de ultramaratona de montanha, né? Então esse é o primeiro ponto de partida aí pra gente começar a falar sobre o esporte. Então assim, eu, por exemplo, eu gosto de provas bem longas, né? Eu gosto de correr provas de 100 km ou mais. Para alguns pode parecer loucura, mas sim, existe um esporte, existe uma federação, existe um campeonato mundial, existem muitas provas no Brasil e no mundo de 100 km e até mais, né, do que isso. Então é um esporte bem diferente, incrível, sou suspeita, mas para mim é o melhor esporte do mundo. Mas é isso, espero que tenha dado para vocês entenderem o que é o Ultra Trail Running. Nini, qual é o limite do ser humano na corrida da vida? Nossa, eu adorei essa pergunta e ela já me trouxe aqui imediatamente muitas reflexões na cabeça, mas assim, eu falo com toda a certeza do mundo que os nossos limites estão apenas dentro da nossa mente. No esporte, com certeza absoluta, a gente só não é capaz de fazer o que a gente não quer, porque realmente os limites eles são criados pela nossa mente, como uma forma, um mecanismo de defesa, entre outras coisas, né? Mas nós realmente não temos limite. O esporte prova isso pra gente a cada dia. A cada dia, recordes novos são batidos, feitos inimagináveis são conquistados, assim. Então, assim, com certeza, nós não temos limite. E fazendo um paralelo disso pra vida, a mesma coisa. O esporte, ele nos ensina muito pra vida, muito, né? Então, assim, se nós somos sem limites no esporte, com certeza nós somos sem limites pra vida também. É tudo uma questão de mente, é tudo uma questão, enfim, espiritual. Eu não quero entrar nesse mérito, nessa resposta, mas com certeza absoluta. Eu falo assim, sem a menor dúvida. O meu limite, o seu limite, o limite de todas as pessoas está apenas dentro da nossa cabeça. Se você quer fazer alguma coisa, comece pela sua mente. Comece pela sua mente, que assim que ela aceitar que é possível, você vai conseguir fazer. Me bateu uma curiosidade. Queria saber qual é a maior prova de ultra trail do mundo. Então, nós temos muitas provas de montanha e muitas ultra trail espalhadas pelo mundo, né? Como eu falei, a gente tem mais na Europa, nos Estados Unidos, a Ásia e a Oceania tá entrando bem forte também no cenário de trail mundial. Temos aqui no Brasil também, mas nós temos milhares de provas espalhadas pelo mundo. Mas a maior prova, hoje, ela se chama Ultra Trail do Mont Blanc. É uma prova que acontece em Chamonix, na França, né? Chamonix é uma cidadezinha que fica num vale, né, no coração dos Alpes franceses, bem no pé do Mont Blanc, no emblemático Mont Blanc. E o Ultra Trail do Mont Blanc, hoje, ela é a principal e maior prova do mundo. São mais de 10 mil atletas correndo entre 5 distâncias, né? Temos provas de 42, que é uma maratona, temos provas de 50 quilômetros, de 100 quilômetros, de 145 quilômetros e de 170 quilômetros, né, que são 100 milhas. Então, essa é a maior prova do mundo hoje, a mais conhecida, a mais famosa e a que reúne o maior número de atletas, em Chamonix, na França. E é uma prova do nosso patrocinador em comum, da Columbia, né? A Columbia é o principal patrocinador dessa prova. E é uma prova incrível aos amantes de montanha, da corrida de montanha, que tiverem a oportunidade um dia de conhecer Chamonix e, melhor ainda, de conhecer Chamonix na semana do Ultra Trail do Mont Blanc, que geralmente é a última semana de agosto. Olha, eu recomendo de olhos fechados, é uma experiência incrível. A França, ela é um país que respira esportes de montanha, esportes ao ar livre, né? Então é muito bonito ver como o francês ama os esportes de montanha. E a Ultra Trail tá dentro desses esportes, com certeza. Então, os dias, a semana das provas lá do TMB, é uma semana de festa para eles.
É como se fosse quase que uma Copa do Mundo deles. As pessoas estão na rua, estão no topo das montanhas, estão em todos os cantos acompanhando e torcendo para os 10 mil corredores que estão disputando essa prova. É muito bonito de ver. E Chamonix é um lugar maravilhoso, perfeito. Pra mim é o melhor lugar do mundo, um dos lugares mais lindos que eu já fui. Então, quem tiver a oportunidade, vá pra Chamonix assistir o Ultra Trail do Mont Blanc na última semana de agosto, todo ano. Tirando o ano passado, né, que a prova foi cancelada pela pandemia, mas esperamos que agora de 2021 em diante tenhamos todo ano como sempre tivemos. Nini, concentração agora. Ganhar uma corrida te faz uma pessoa melhor? E na vida? Nossa, maravilhosa essa pergunta também, gostei muito dela. Tenho bastante coisa para falar sobre isso, mas vamos lá. O esporte, ele é sensacional. Eu sou completamente viciada em esporte. Eu cresci, né, numa família de atletas, de esportistas. Minha mãe era corredora, personal trainer. Meu pai é triatleta. Então eu pratico esporte assim, desde que eu me conheço por gente, né? Então eu acredito realmente no esporte como uma poderosíssima ferramenta de transformação na vida de qualquer pessoa. Mas depois de um tempo, sei lá, depois de uns 2 anos, por exemplo, que eu comecei a correr ultramaratona, eu confesso que eu entrei em alguns momentos em alguns questionamentos pessoais, do tipo, tá, legal, eu tô aqui, né, correndo atrás do meu sonho, eu tô aqui fazendo o que eu amo, e isso com certeza tem muito valor e é incrível, né, e temos que buscar isso sempre na nossa vida. Mas eu pensava, tá, mas o que eu tô acrescentando pro mundo, né? Se eu ganhar a corrida que eu tô treinando daqui 4 meses, o mundo vai ser melhor porque eu ganhei aquela corrida? Eu vou ser uma pessoa melhor porque eu ganhei aquela corrida? Eu tive esses questionamentos, assim, bem no comecinho, quando eu comecei a correr, no primeiro, no segundo ano. E vira e mexe esses questionamentos voltam, mas assim, hoje eu já sou um pouco mais madura com relação a isso também. Mas isso foi uma coisa que me pegou bastante no começo, porque eu me sentia... Quando eu era criança, eu vim dos esportes coletivos, né? E aí, de repente, eu me vi num esporte individual. Que tudo bem, só dependia de mim, só dependia do meu esforço, só dependia, né, das minhas ações. Mas, ao mesmo tempo, as conquistas também eram só minhas. E aí eu comecei a me sentir egoísta. Muito doido isso, né? Acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. E aí essa pergunta que você me fez agora me trouxe para essa reflexão de novo. Sim, é bem complexa essa discussão. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas se a vitória em si me torna uma pessoa melhor, ou se a jornada até a vitória me torna uma pessoa melhor, sabe? De qualquer forma, assim, eu não tô falando que ganhar não é bom, que a gente não tem que buscar isso, jamais. Eu sou atleta, eu sou super competitiva. Quando eu entro numa corrida, eu quero dar o meu melhor, eu quero chegar na melhor posição que eu puder chegar. Mas eu sempre tento ter muito cuidado com isso, assim, sabe? E tento me lembrar todos os dias da minha razão principal por ter entrado nos esportes de montanha, né? Há 5 anos atrás, depois que eu perdi minha mãe, eu comecei a correr, descobri a corrida de montanha e eu me apaixonei completamente. E antes de eu me apaixonar pela competição, eu me apaixonei pela montanha. Eu me apaixonei por estar ali, eu me apaixonei pela sensação que aquilo me proporcionava. Eu tive a certeza que eu queria fazer aquilo pelo resto da minha vida, independente de competição ou não. Né? Então eu sempre tento me lembrar disso e me lembrar que isso sim, essa jornada, essa busca, essa conexão, com certeza me torna uma pessoa melhor. Ganhar uma corrida, sim, também tem seu valor e me torna também uma pessoa melhor num outro aspecto. Mas eu acho que a jornada ela é muito mais importante. Né? Então, fazendo um paralelo para a vida, né, com as nossas conquistas pessoais, a gente tem que buscar, sim, com certeza,
ir atrás dos nossos sonhos pessoais, materiais. Não há nada de errado com isso, muito pelo contrário. A gente tá aqui pra isso, né? Nós estamos aqui pra evoluir, pra viver nossos sonhos e pra se divertir. Eu adoro essa frase, né? Pra mim são as 3 principais coisas que nós viemos fazer aqui. Buscar nossa essência, né? Descobrir nossa paixão, evoluir e se divertir. Então, a gente tem que sim buscar e ter esses objetivos na nossa vida pessoal, profissional, enfim. Mas, nossa, prestando atenção em cada pedacinho da jornada, porque é ali que a gente aprende, é ali que a gente evolui. E é isso que a gente leva, né? Depois, quando acaba, não são as conquistas que a gente leva a jornada. Então, eu me questiono muito sobre isso. Sempre me questionei desde o começo, então achei muito legal essa sua pergunta. E um outro quesito também que eu acho bem legal falar. Você, por ser um atleta, né? Nós, sei lá, todos os atletas, nós não somos melhores do que ninguém, porque nós corremos 100 km ou fazemos uma coisa que outras pessoas não fazem, sabe? Eu me considero uma pessoa completamente normal, assim, do fundo do meu coração. Eu não me sinto diferente de ninguém. A única coisa que eu, graças a Deus, tenho a sorte é de ter descoberto a minha paixão e hoje estar vivendo dela. Mas assim, da mesma forma que eu consegui, qualquer pessoa é capaz de conseguir. Qualquer. Eu não sou um pingo diferente de nenhum dos outros seres humanos do planeta, né? Então, eu também tenho muito, muito cuidado e muita cautela com isso, de em nenhum momento me achar diferente ou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que cada um passa e tem os desafios que precisa, né, pela frente na vida. E eu tô nos meus, assim como você tá nos seus, as pessoas que estão ouvindo tá cada uma no seu, né? Então é isso. Então o esporte com certeza transforma vidas, mas conquistas isoladas em si, ganhar uma prova, ela sim, é bom, é muito bom, temos que buscar isso, mas a jornada ela é mais importante. Então é isso que nos torna pessoas melhores. Uma visão crítica sua sobre a vida, em que momento você está na corrida da vida, em sua jornada, Nini? Nossa, essa pergunta eu achei difícil, vamos lá. Fazendo uma análise bem crítica, assim, na minha vida hoje, eu até fiz um post esses dias, uns 3 dias atrás no Instagram. Eu tava olhando pra trás, assim, um dia eu tava sentada no sofá, era um domingo, eu tava sentada no sofá aqui da minha casa. E eu falei, puxa, hoje eu tenho o que eu sonhei há 5 anos atrás. E aí eu fiz um post escrevendo isso e falando sobre isso. Não entrei em muitos detalhes, mas foi muito bom aquele momento, sabe? Eu realmente percebi que há 5 anos atrás, quando eu comecei tudo, né? Eu perdi minha mãe, larguei tudo em São Paulo, mudei pra Florianópolis, comecei uma vida nova, do zero, realmente do zero, em todos os quesitos, assim, emocionais, financeiros, tudo que vocês podem imaginar, eu realmente comecei do zero. E eu projetava, eu falava, nossa, daqui 5 anos eu quero estar assim, daqui 5 anos eu quero ter feito isso. Eu quero, sei lá, tá fazendo tal coisa. E hoje eu me dei conta de que eu tô nessa posição. Então, assim, eu sou muito satisfeita e muito grata pela coragem que eu tive de investir e correr riscos há 5 anos atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho sempre aquela sensação de que eu tô no começo, sabe? É sempre uma sensação de frescor, assim, vamos dizer assim, né? Como se ainda tivesse muita coisa por vir. Toda vez eu penso, tá só começando, né? Tem muita coisa por vir. E é muito gostoso isso, porque isso é uma motivação muito legal, né? Então, por mais que eu olhe pra trás e veja que tem uma carreira aí de 5 anos,
né? Às vezes eu olho e falo, 5 anos é pouco. Mas às vezes eu falo, nossa, mas em 5 anos aconteceu muita coisa. Aí eu falo, não, mas ainda é pouco. Eu fico dividida, né? Entre ser pouco ou não. Enfim. Mas eu acho que o importante é a gente olhar pra trás com muito respeito e muita gratidão por tudo que a gente passou, né? Nunca esquecer de onde a gente veio, né? Eu nunca esqueço de onde eu vim, onde eu tava 5 anos atrás, e a minha principal motivação e essência de tudo que eu comecei. Mas se eu puder dar resposta para essa pergunta, eu acho que eu ainda tô no começo. Eu acho que na corrida da vida eu ainda tô bem no comecinho. No meu caso, que corre 100 km, na minha corrida da vida eu acho que eu tô ali chegando nos 10 km ainda. Acho que tem muita coisa pela frente ainda, muita água pra rolar. Mas é isso, é bom olhar pra trás e ver que tudo que eu investi começa a florescer agora, 5 anos depois. Nini, agora eu vou convidar 2 pessoas a te fazerem, respectivamente, as perguntas 6, 7, 8 e 9, com a participação do Johnson Fonseca e Érico Rocha. Ambos são corredores de montanha amadores e também são montanhistas, viajam muito comigo. E pedi para eles participarem porque eles têm uma grande paixão pelo trail. Vamos às perguntas? Olá, Fred, prazer falar com você. Nini Oliveira, um prazer maior ainda poder fazer algumas perguntas para você e tirar até algumas dúvidas minhas mesmo, né? Meu nome é Johnson Campidelli Fonseca, eu sou professor universitário aqui no sul de Minas e também uma das minhas paixões gigantes, né, é a montanha, seja através de trekking, né, ou seja através, eu conheci a montanha mais como esporte através das corridas de montanha, então já participei de algumas provas do circuito KTR, algumas provas também do Xterra, né, aqui na nossa região. Então vamos lá, Nini, uma dúvida que eu tenho sempre é o seguinte, né? Eu sempre participei de corridas de montanha, mas corridas até 20 e poucos quilômetros. Mas eu gostaria de perguntar para alguém que realmente é um atleta de montanha, eu sou um curioso de montanha, né? Como que você se prepara para uma corrida de montanha, Nini? E uma dúvida maior ainda, e no caso de uma ultra trail, como que eu preparo para uma ultra trail, né? Que é um desafio gigantesco. Diga para nós aí. Oi, Johnson, muito prazer. Muito obrigada pela sua pergunta. E vamos lá, eu vou tentar explicar também da forma mais didática possível, né, e clara para todo mundo aí conseguir entender. Lembrando que eu sou educadora física, tá? Eu sou formada em educação física. Então eu trabalhei com corrida há muito tempo, né? Então eu sou treinadora de corrida, tá? Então eu já quero começar a minha resposta dizendo para vocês que o passo número 1 pra gente se preparar, né, para uma corrida de montanha, pra gente entrar no esporte da corrida de montanha, é buscar um profissional de educação física para acompanhar os nossos treinos, tá? Eu, mesmo sendo profissional de educação física, eu tenho um treinador que é profissional de educação física, né? Então, assim, isso é essencial. Esse é o ponto de partida inicial, é o número 0. Antes de começar a pensar em entrar no esporte, busquem um profissional da área da saúde, não um educador físico, de preferência alguém que já trabalhe com corrida ou com corrida de montanha especificamente, que essa pessoa com certeza vai poder te orientar muito bem, muito melhor e vai te, evitar muitos problemas no futuro, né? Por exemplo, se você pode começar errado e se lesionar, coisas do tipo. Então, tenham sempre o acompanhamento de um treinador, certo? Então eu começo daí. A partir do momento que você tem esse treinador, comece no esporte e comece sem pressão, né? Não queira pular etapas, não queiram ter pressa. A gente fala muito no meio da corrida, no geral, não só corrida de montanha, mas também corrida de rua, de que o maior inimigo de um corredor é a pressa, né? Nós temos que correr rápido, porém não com pressa, né? Essa é uma máxima dentro da corrida. Querer evoluir com pressa é muito ruim, né? A gente tem muita chance aí de se lesionar, de ter frustrações,
E isso diminui a nossa longevidade no esporte, né? A nossa vida no esporte. Então, não tenham pressa, comecem, sigam muito bem as orientações dos treinadores de vocês, comecem a correr, coloquem a corrida como um hábito na vida de vocês. A partir do momento que a corrida entrou definitivamente como um hábito na sua vida, você já tá viciado, já foi picado ali pelo bichinho da corrida, que acontece muito rápido, né? Vocês vão ver, todo mundo que começar sabe do que eu tô falando. Aí vocês escolham um objetivo, né? Escolham uma prova-alvo, uma prova que vocês querem correr. De novo, respeitem as distâncias, comecem das distâncias curtas antes de ir para as distâncias longas. E peçam para esse treinador fazer um programa de treinos pensando, né, no calendário daquela sua prova-alvo, né, dessa prova. O treinamento para corrida de montanha, ele envolve tudo que, basicamente, o que a corrida de rua envolve. Eu recomendo vocês fazerem treinos de força, né, com certeza é essencial, porque nós temos que estar fortes para correr, tá, e não correr para ficar fortes. Essa frase também é muito importante, então façam treinos de força, a metodologia que vocês escolherem, musculação, academia, funcional, enfim, musculação e academia é a mesma coisa, funcional, o que vocês quiserem, mas façam. Esses treinos complementares são essenciais para a sua saúde como corredor, né? Então, essas são as minhas dicas básicas. E aí não tem segredo, é você seguir, né, o planejamento de treino que o seu treinador propôs para você. E aí chegar no dia da prova, aproveitar, se desafiar, dar o seu melhor ali no dia da prova. E é isso. De uma forma geral também, se alimentar bem, né, também é essencial. Quem puder ter um acompanhamento de um nutricionista esportivo também, eu recomendo de olho fechado, é sempre muito bom. Quem pode contar. Quem não pode contar inicialmente com uma nutricionista, não é essencial para começar. Não deixe de começar por isso, né? Mas tentem se alimentar bem de uma forma geral. Mas quem já puder ter uma nutricionista também, além do treinador, é excelente. É realmente o mundo ideal, né? Mas de uma forma é isso. E aí, para as ultramaratonas, de novo, como eu falei, respeitem o corpo de vocês, respeitem o tempo de evolução e respeitem as distâncias. Comecem com as distâncias curtas, vão evoluindo aos poucos. Algum tempo depois, né, provavelmente alguns anos depois que vocês iniciarem e já tiverem nas corridas mais curtas, aí vocês pensam em ir para as distâncias mais longas. Conversem novamente com o seu treinador, peça sempre a opinião dele para ver o que ele acha. Escolham a prova corretamente, né, também vão pegando provas mais fáceis, mais pra frente, provas com níveis de dificuldade mais alto, enfim. Seguindo sempre uma progressão, né? Uma progressão lógica de dificuldade e de distância, né? E o principal é esse, gente. Não tenham pressa. Pensem que vocês têm a vida inteira para correr provas de rua, de montanha, aonde vocês quiserem. Pelo Brasil, pelo mundo. Então, assim, não precisa ter pressa de evoluir, não precisa ter pressa de correr 100 quilômetros. Desfrutem desse processo, aproveitem esse processo que é muito legal. A corrida, ela é apaixonante e ela transforma a sua vida. A corrida transformou a minha vida e eu espero que ela transforme a de vocês também. Então, comecem, mas vão com calma, não tenham pressa e esse é o principal, tenham sempre a orientação de bons profissionais. E lá vamos nós para mais uma dúvida, Nini. Você que é ultramaratonista, é atleta da Columbia, uma empresa muito reconhecida pela qualidade, pelo apoio ao esporte. E eu gostaria de saber, né? Sempre a gente tira alguma lição de todos esses esforços, né? Ninguém faz um esforço como esse, seja em corrida, seja em montanha, e não tira algum aprendizado. Então eu gostaria de te perguntar, depois de tantas corridas, tantas participações em eventos, em desafios como esse, Nini, qual foi o seu maior aprendizado de tudo isso, né? O que você tira de aprendizado de todos esses desafios em que você se coloca? Obrigada novamente pela sua pergunta, Johnson. E olha, eu poderia estar aqui e ficar aqui até meia-noite de hoje fazendo uma lista de todos os ensinamentos e aprendizados que eu tive nas minhas corridas e nas minhas experiências com montanha nos últimos anos. Foram muitos mesmo, e é muito legal também ver tudo que eu aprendi, mas é muito legal
ter a sensação de que eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu tenho a sensação e a certeza de que eu tenho muito, muito, muito ainda pra aprender. E é muito gostosa essa sensação de estar ansiosa do que está por vir, sabe? Mas vamos lá, assim, pensando nos ensinamentos, eu acho que dá pra gente dividir mais ou menos em 2 aspectos, né? O primeiro é o aspecto do esporte mesmo, da corrida, a parte técnica ali da corrida de montanha. E o segundo é os ensinamentos pra vida, né? De uma forma geral, quando a gente faz o paralelo do esporte pra vida, né? Então, assim, pensando na parte técnica, pensando na corrida de montanha mesmo, assim, o principal ensinamento, com certeza, que eu tive desde o início, né? Muito do começo, e que eu tento passar para todo mundo que tá começando, né, que eu troco experiências, todas as pessoas iniciantes que eu troco experiências, é o respeito pela montanha e pela natureza, né? Todo mundo que pratica qualquer esporte relacionado à natureza sabe do que eu tô falando. A montanha, principalmente, né, agora falando especificamente, a montanha é um ser vivo imenso, poderosíssimo, e ela pode fazer o que ela quiser com você, a qualquer momento, né? Então, respeitar a montanha é essencial, é o ponto de partida para você ter sucesso em qualquer esporte de montanha. Do mais simples, da caminhada, do trekking mais simples, até o mais complexo, né? Até o montanhismo ali de cume, né? Chegar no cume do Everest, por exemplo. O respeito pela montanha, ele é básico, ele é primordial, né? E junto com ele vem a não negligência, a segurança, né? Isso é muito importante também, muito básico. A montanha, ela pode mudar as condições em minutos. Então, você pode estar correndo uma prova, pode estar sol, 25 graus, um dia lindo. Em questão de minutos, esse clima pode mudar completamente. Pode cair 20 graus, a temperatura cair a quase zero, começar a chover, começar a nevar. A sua situação muda completamente, você passa por problemas e por condições que você jamais imaginou que você passaria. E se você não está preparado, se você negligenciou a segurança, os equipamentos de segurança em algum momento, você pode pagar muito caro por isso, muito caro mesmo, e em alguns momentos até com a sua vida, né, em situações mais extremas. Então, o respeito pela montanha, ele é primordial e essencial. E a parte boa disso é que quando você incorpora esse respeito mesmo, você entende ali que a montanha é um ser vivo mesmo, e você respeita ela, ela percebe isso, com certeza. Essa troca sua com a montanha, ela melhora muito, essa conexão melhora demais. E você se sente muito mais parte dela, né? Você percebe o quanto você é pequeno ali, como a gente é uma migalhinha ali naquela imensidão que é a montanha, mas você se sente realmente muito mais parte dela. E isso só vem com isso, com esse respeito, com a humildade de entender que ela é muito mais poderosa que a gente, muito mais. Então isso é muito legal, esse foi um aprendizado que eu tive sozinha, ninguém me contou, ninguém me falou, e foi logo no comecinho, assim. E pensando na vida, né, me vem muitas coisas na cabeça, né? Muitas coisas que eu posso trazer do esporte pra vida, de uma forma geral. Mas um dos ensinamentos, né, que a gente já falei ali, é com relação à questão dos limites, né? A gente só sabe a força que a gente tem a hora que a gente realmente precisa dela, né? Então, uma ultramaratona, ela te leva realmente ao seu limite, quase, né, ao seu limite. E você percebe que você é muito mais forte do que você imaginava, né? E aí, quando você faz um paralelo com a sua vida, você fala, meu Deus, eu tenho muita força, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu posso correr 100 km, eu posso conquistar o que eu quiser na minha vida, né? Então, esse é um ensinamento muito, muito poderoso que eu tive das corridas pra minha vida. Entre muitos outros, né? Entre muitos outros. Mas eu acho que esse é um bem forte e bem importante. Bom, primeiramente é um grande prazer participar desse podcast junto com o Fred, com o Reset Humano. Meu nome é Érico Rocha, pratico corridas de montanha,
Já participei de algumas corridas fora, El Cruce, La Mission, KTR aqui no Brasil e algumas outras aí. Primeiramente, é um prazer participar desse podcast com a Nini. E a minha pergunta é como você reage a provas extremas, antes, durante e depois da competição. Oi, Érico, prazer, muito obrigada pela sua pergunta. E sobre provas e situações extremas, olha, aproveitando e contando sobre uma delas, né, a prova que eu tive uma situação mais extrema até hoje foi na França, em 2018, né, a primeira vez que eu corri lá na França, os 100 km do Ultra Trail do Mont Blanc, que era aquela prova que eu falei ali no comecinho pra vocês, que é a maior prova do mundo. As condições climáticas estavam bem complicadas. Na verdade, assim, a gente largou às 9 horas da manhã. Até então tava super bem, assim, o clima tava bom, tava em torno de 15, 20 graus, tava uma temperatura estável. Mas chegou num determinado momento, quando eu tava mais ou menos com umas 5 horas de prova, o tempo virou completamente, como eu tava no topo de uma das montanhas, acho que da segunda montanha da prova, o tempo virou completamente, a temperatura caiu para menos 10 graus, e foi a minha primeira experiência, né, lá na França. Então eu cometi um erro que eu demorei para colocar a minha roupa térmica, né, eu esperei o meu corpo esfriar para colocar a roupa térmica, né, que é um erro crucial e básico de um iniciante de montanha. Gente, nunca façam isso, tá? A roupa térmica, ela é para manter a temperatura do seu corpo, então você tem que colocar ela quando o seu corpo ainda está quente. E aí eu demorei para colocar minha roupa térmica, e a noite estava se aproximando, né? O fim do dia, a noite estavam se aproximando, a temperatura começou a cair cada vez mais. Resumindo, no meio da madrugada eu quase tive uma hipotermia, por muito pouco não abandonei a prova, por muito pouco. Eu lembro que eu não abandonei a prova porque no PC do quilômetro, no ponto de controle do quilômetro 70, mais ou menos, eu encontrei meu pai estava lá me esperando. E naquele momento eu falei, meu Deus, eu vou continuar essa prova, eu vou completar ela, custe o que custar, mas assim, meu corpo, ele não conseguia produzir mais calor, eu tava tremendo, eu não conseguia mais comer direito, a hipotermia já tava me deixando meio tonta. Nossa, uma sensação, assim, muito ruim que eu não gosto nem de lembrar. Mas essa foi a situação mais extrema que eu passei até hoje. De uma forma geral, as outras provas que eu fiz até hoje, tirando esse frio extremo, eu já peguei calor, né? Provas muito quentes, mas pra mim é muito mais fácil me adaptar a calor extremo do que a frio, né? Enfim, nós moramos no Brasil, né? Um país tropical, então nós já somos habituados com calor, né? E que é o contrário do europeu, né? O europeu, ele é totalmente habituado com frio. Eu lá na hipotermia, quase morrendo, no meio da madrugada na montanha, tinha gente correndo de shorts, né? Em compensação é isso, em provas de muito calor, eu geralmente não tenho tanta dificuldade, pro meu corpo é melhor do que o frio extremo, né? Então, assim, eu lembro dessa prova, assim, foram muitas lições, eu aprendi muita coisa, foi muito bom. E eu tenho muito orgulho de mim, assim, por ter conseguido completar, sabe? Porque eu pensei muitas vezes e achei que eu teria que desistir, porque eu achei que meu corpo não ia conseguir mesmo, né? Não queria entrar num estado mais grave ali de hipotermia. Claro, correr um risco sério. Mas, assim, eu fui seguindo totalmente o meu feeling, a minha intuição. Obviamente que se eu percebesse que o meu corpo não ia aguentar, eu pararia, mas eu vi que dava, eu tava numa situação extrema, mas eu vi que ainda dava, né, que eu ainda conseguiria. E aí eu completei mais os 30 quilômetros depois de ver meu pai, eu completei a prova e cheguei. Mas foi muito complicado, assim, foi uma situação bem extrema. Então eu fico, né, eu lembro dessa situação e fico muito feliz por ter reagido bem, né, em ter conseguido completar essa prova. Mas eu confesso, né, vou confessar aqui que eu nunca passei por situações absurdamente extremas, assim, por exemplo, as que o Fred já passou na vida dele. Com certeza o Fred já passou por situações muito extremas. Eu nunca passei por situações tão extremas, né, de uma forma geral, são poucas provas no mundo que tem frios extremos, as provas geralmente são no verão.
no verão dos seus países, né? Uma ou outra só que é no inverno, mas não tem um frio tão extremo. Então, com relação a clima, é isso. Esse clima foi o mais extremo que eu já peguei até hoje. Mas tô pronta pro que estiver por vir. E tenho certeza que no futuro aí talvez eu passe por situações mais extremas. Mas espero estar preparada, bem treinada e com a cabeça boa para conseguir passar por elas. Outra pergunta para a Nini Oliveira. Em quais climas ela já correu no nosso maravilhoso planeta Terra? Obrigada, Érico, pela sua pergunta. E eu vou citar aqui, né? Vou contar um pouquinho de todos os países que eu já corri ao redor do mundo. A minha primeira prova de 100 km, minha primeira ultramaratona foi aqui no Brasil, né? Ali no litoral de São Paulo. E os meus primeiros 100 km também foi aqui no Brasil. Aqui na região de Bombinhas, Porto Belo, aqui no sul do Brasil, né? Perto de onde eu moro hoje, né? Hoje eu moro em Florianópolis. E aí, pensando no mundo, eu já corri na Áustria, nos Alpes austríacos até hoje. O meu melhor resultado, a melhor prova de 100 km que eu fiz até hoje foi na Áustria, né, em 2017. Eu corri 2 anos lá, 2017 e 2018. Já corri na Capadócia, na Turquia. A Capadócia, nossa, também é um lugar sensacional. Quem conhece com certeza vai concordar comigo. A Capadócia, ela é o deserto turco, né? Então ela tem um clima muito peculiar, assim, é um clima muito seco, muito árido. E é um clima de deserto, então durante o dia as temperaturas são super altas, pode chegar até 30 graus, por exemplo, mas durante a noite a temperatura cai bruscamente para 0, ou às vezes até menos que 0, né? Então é um clima assim muito diferente, e ela tem umas montanhas com uma característica também assim muito diferente, que você não encontra em nenhum lugar do mundo, né? Não são montanhas tão altas, né? Pensando em altitude, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com os Alpes, mas são montanhas que têm uma característica muito diferente, né? Um tipo de solo, de terreno muito diferente. E eu corri lá em 2017, mas lá eu tive uma experiência que não foi muito boa, né? Eu tive uma intoxicação alimentar 3 dias antes da prova, por algum alimento que eu comi lá, contaminado, ou água que eu bebi, não sei exatamente. E aí eu larguei a prova, mas tive que abandonar mais ou menos perto do quilômetro 60, porque eu tava sem forças totalmente, não conseguiria completar a prova. Mas a Capadócia é um lugar incrível e sou louca pra voltarei muito em breve pra essa prova. Já corri também na Europa, eu já corri na França, Itália, Suíça e Espanha. Essa prova que eu contei pra vocês, né, que eu tive essa situação bem extrema, que foram 100 km do Ultra Trail do Mont Blanc, ela larga na Itália, a gente passa pela Suíça e chega na França, né, durante os 100 km. Então, em uma prova, você corre 3 países, né, então é bem legal por isso. Então, só nessa prova eu já corri entre França, Itália e Suíça. Na Espanha eu já corri em 2 regiões, já corri nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias também são um lugar incrível, que me surpreenderam muito, assim, eu tinha uma outra imagem das Ilhas Canárias quando eu cheguei lá. Nossa, tem montanhas enormes, rochosas, assim, um solo vulcânico maravilhoso. É um lugar incrível mesmo, já corri 2 anos lá. E já corri também numa cidade perto de Valência, na região valenciana ali da Espanha. Também bem legal. Aqui na América do Sul já corri no Chile, que também já peguei muito frio no Chile, na Patagônia, né? Já corri no verão e no inverno, né? Em ambas as estações. No inverno peguei bastante frio. E no verão, um clima um pouco melhor. Acho que é isso, assim, falando em linhas gerais. E na África do Sul também, de lugares diferentes, também já corri na África do Sul, uma prova incrível, maravilhosa. Na África do Sul o clima é um pouco mais parecido, né, aqui com o Brasil. Então, pra mim, né, eu que gosto de calor e sou habituada com calor, pra mim o clima não foi o problema. Pensando assim, acho que é isso. Esses foram os países que eu já corri até hoje. Mas assim, tem provas espalhadas pelo mundo inteiro. E eu pretendo aí correr daqui pra frente ao redor do mundo inteiro. Sou louca pra ir pra Austrália, Nova Zelândia,
Essa região tem umas montanhas lindas e tem umas provas muito legais lá. Tenho vontade também de correr nos Estados Unidos, ali na região dos Canyons. Tem umas provas incríveis que devem ser maravilhosas também. E é isso. Aqui na Argentina, né? Na Argentina e Chile eu já corri, né? Essa prova que eu corri no Chile, a gente começa no Chile e chega na Argentina. Então, passando pela Cordilheira dos Andes, né? Então, que é uma região também, meu Deus, maravilhosa, pertinho aqui da gente. E incrível, né? E é isso, acho que esses são os principais lugares que eu já corri pelo mundo. Muito obrigado, Érico. Muito obrigado, Johnson. E, Nini, retomando o papo com você, quais os equipamentos adequados para uma corrida de montanha? E qual o mais importante que decide seu objetivo? Então, Fred, sobre os equipamentos, para você correr na montanha, você basicamente precisa de um tênis, né? E o tênis para correr na montanha ele é um pouquinho diferente do que o tênis para correr na rua, né? O solado do tênis, principalmente, é bem diferente. Os tênis de rua são mais lisos embaixo, né? E os tênis de montanha, eles têm como se fossem uns cravos, né? A gente chama de grip isso. É o que dá tração, né? Para você não escorregar, enfim, conseguir correr na terra, né? Nas trilhas melhor. Então, quem for procurar tênis para correr na montanha, minha dica procurem tênis específicos, né? Para corrida de montanha. E não chegue numa loja e fale, eu quero um tênis para corrida. Porque são modalidades diferentes dentro da corrida, né? Você precisa de uma roupa confortável, né? E aí vai do gosto de cada um pode usar o que quiser, o que achar confortável, né? E uma mochilinha, né? Você precisa de alguma coisa para carregar os seus itens de segurança, o seu kitzinho de primeiros socorros, uma jaqueta, né? Para caso esfrie, comece a chover, para carregar água, para carregar comida, né? No geral, as corridas de montanha elas são um pouquinho mais longas, né, que as corridas de rua, e elas não têm tantos pontos de água como tem nas corridas de rua, né? Então, assim, o normal no mundo da montanha é cada um carregar a sua água e carregar a sua comida. Claro que você não carrega para a prova toda, né? Você carrega um pouco que dá para carregar e você reabastece nos postos, né? Mas você precisa ter uma mochila para carregar isso. Em todas as provas, basicamente, de corrida de montanha, a não ser as distâncias bem curtas, né? Tipo 5 e 10 quilômetros. Nas outras, é obrigatório você levar uma mochila, né? E aí, assim, depende da prova que você vai fazer. Algumas provas são obrigatórias você levar jaqueta impermeável. Algumas provas são obrigatórias você levar manta térmica. Aí a gente já tá falando de provas mais longas, né? Tem provas que é obrigatório levar um mínimo de água, então você tem que ter pelo menos ali 2 garrafinhas de meio litro, que dão 1 litro de água. Tem vários detalhezinhos assim, mas basicamente para você começar, um tênis, uma roupa confortável, uma mochilinha e muita disposição. Nini, o que é vida para você? Olha, essa pergunta ela é bem complexa, né? Mas como eu já disse aqui anteriormente em outras respostas, eu tenho um lema de vida e uma frase que eu gosto muito, né? A gente está aqui nessa vida pra encontrar nossa essência, encontrar nosso propósito, né? A nossa paixão, evoluir e se divertir, né? Então, pra mim, a vida ela é um grande laboratório, né? Todos nós estamos aqui com esse mesmo desafio, né? Encontrar a nossa essência, encontrar nossa paixão, né? Aquilo que faz o nosso coração bater realmente diferente, que é o que a corrida de montanha fez comigo. E viver disso, né? Ficar mais horas, passar mais horas na nossa vida fazendo isso e contribuir, usar isso para contribuir de alguma forma para a humanidade, né? Fazendo isso, naturalmente a gente vai estar evoluindo, né? Esse processo, essa jornada de evolução, uma coisa tá ligada à outra, né? Então, ao encontrar a nossa essência, para encontrar, né, a sua essência, a sua paixão, você já tem que estar nesse processo de evolução, de autoconhecimento.
E quando você tá fazendo o que você ama e você é feliz fazendo isso, você se diverte muito, né? Você aproveita muito, né? A vida, ela se torna muito leve, muito boa. E você acorda todos os dias grato, né? Então, assim, a vida pra mim é isso. A gente tá aqui. A vida pra mim é um grande laboratório. A gente tem que buscar esses objetivos. Encontrar nossa essência, evoluir e se divertir muito, muito. Passar o maior tempo da nossa vida sorrindo, né? E qualquer um pode correr montanhas? O que você aconselha? Com toda certeza, qualquer pessoa pode correr na montanha, qualquer pessoa mesmo. Aliás, qualquer pessoa pode correr, né? Aliás, correr é um dos nossos movimentos mais instintivos, né? A humanidade começou a correr por diversos motivos, né? Por segurança, para fugir dos animais, né? Para caçar, para diversas coisas assim muito instintivas, né, dos nossos antepassados. Então, assim, correr é uma coisa muito natural para todo mundo. Então, assim, eu sempre ouço uma frase que eu sempre ouço: ai, Nini, mas eu não sei correr. Gente, todo mundo sabe correr. Todo mundo sabe. A diferença de algumas pessoas para as outras é que algumas pessoas praticam mais, né, e elas vão melhorando a biomecânica da corrida, né? Mas isso só acontece com o tempo. Ninguém começa correndo com aquela mecânica perfeita, maravilhosa dos quenianos. Ninguém, gente, ninguém, tá? Então, assim, todo mundo pode correr e deve correr. E na montanha, né, a mesma coisa. A montanha é para todos. A montanha, ela tá de braços abertos para receber todo mundo que tiver disposto a respeitar a natureza, a estar lá, a desfrutar da conexão com a montanha. Então, com certeza absoluta, todos podem correr na montanha. E se eu posso dar um conselho para a vida de vocês, experimentem, que eu tenho certeza que muitos... Quem não gostar, não tem problema, faz parte, né? Busque outro esporte que você ama, mas olha, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se apaixonar, porque realmente é incrível. E lembrando que eu falei, né, há algumas respostas atrás também, o que eu aconselho, gente, o importante é sempre vocês estarem sendo bem orientados por profissionais. Sempre, sempre. Profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, esse é o meu principal conselho para vocês, independente do esporte que vocês queiram começar, né, mas falando aqui da corrida de montanha, procurem bons profissionais, procurem profissionais que já tenham experiência com a corrida de montanha, que eles vão saber orientar vocês muito bem. Procurem assessorias, procurem grupos de corrida, né? Porque também é muito legal quando você tem um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse que você, que fazem os mesmos tipos de treino que você, né? Tem muitas assessorias que se reúnem para ir correr no final de semana, em parques, em trilhas, em montanhas e tal. Isso é muito legal, isso motiva muito, né? Então, esse é meu conselho para vocês. Procurem equipes de corrida, procurem treinadores de corrida, tenham sempre a orientação deles e se divirtam muito. Nini, por que você corre? Por que você corre na vida? A vida corre em você? Eu corro porque um determinado dia da minha vida, um dia que eu sonhei com a minha mãe, né? Alguns meses depois de eu perder minha mãe, um dia eu tava em casa, eu sonhei com ela. E eu resolvi, no dia seguinte eu acordei e resolvi me inscrever pra minha primeira ultramaratona. E depois desse dia que eu passei 10 horas correndo, né? Foram 75 quilômetros em 10 horas. O meu coração batia de um jeito único, muito diferente. Eu ouvia sininhos tocando nos meus ouvidos. Foi uma sensação muito única, assim, uma coisa que eu nunca mais senti com nada em toda a minha vida. Foi a primeira vez que eu senti e até hoje eu não senti de novo, né? Aquela primeira corrida, ela foi muito especial e muito marcante. Então, eu corro porque eu tenho certeza que o sentimento, aquilo que eu senti naquele dia, não foi à toa, não é por acaso, foi uma coisa realmente muito especial. E eu corro por isso, todos os dias. Eu corro porque me apaixonei, eu corro porque a corrida transformou minha vida, eu corro porque ela me traz um sentimento único, né? E
todos os dias da minha vida, todos, gente, sem exceção, eu acordo e me lembro, né, me recordo, tento me lembrar, trazer à minha mente desse dia, desse sentimento e lembrar por que eu comecei, né? Isso é muito importante, a essência das nossas decisões. Por que você começa uma coisa, né? Ela influencia muito no resultado, né? Muito. Então, eu todos os dias, independente do que aconteça na minha vida, para as decisões que eu vou tomar, eu sempre penso, por que eu comecei a correr? Por que eu tô aqui? Por que eu cheguei até aqui? E isso com certeza me guia e me dá um norte para as minhas próximas decisões, né? Então, eu corro por isso, porque eu me apaixonei, porque a corrida me traz um sentimento único, inexplicável, é uma coisa assim espiritual, não sei explicar, mas esse é o meu motivo. E eu quero dizer que cada um tem o seu, né? Eu quero dizer para vocês que é muito legal vocês se inspirarem em histórias de outras pessoas, é incrível, façam isso com certeza, mas encontrem os seus motivos. Isso é muito importante. A essência ela tem que ser sua e ela tem que ser verdadeira. Para dar certo, para fluir, né? Ela tem que ser sua. Então, se inspirem, mas lembrem-se sempre de seguir o seu caminho e não o caminho dos outros, né? Não imitar ninguém. Sigam sempre o seu caminho, a sua jornada. Ela é muito única e por isso ela é muito especial também. Obrigado, Nini. E agora convido você e os ouvintes a ouvirem o Momento Montanha Escola com Marcela Montenegro e em algum lugar do Brasil com um grupo de trekkings, né? Vamos para o Momento Montanha Escola? Marcela, por onde você anda nesse Brasil lindo? Fala, Fred. Olha, eu tô aqui na expectativa para ouvir esse bate-papo com a Nini Oliveira, viu? Em busca do limite humano. Excelente tema. Por aqui, sigo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje no Montanha Escola a gente vai conversar com a Fabiana Sena, fundadora do Mulheres na Trilha, uma iniciativa livre e independente que visa fomentar entre o público feminino a prática mais segura e consciente dos esportes de montanha. Então seja muito bem-vinda, Fabi. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouco sobre como e por que o Mulheres na Trilha nasceu, né? Quais são os valores, a missão, o propósito que norteiam o grupo. E aproveita e já deixa as mídias sociais para a galera acompanhar as aventuras da mulherada. Seja bem-vinda. Oi, pessoal! Oi, Marcela! Feliz em participar aqui do Montanha Escola. Obrigada pelo convite. Eu sou a Fabiana Sena, jornalista, praticante de trilha e fundadora do Mulheres na Trilha. Bem, o Mulheres nasceu em 2017, eu digo que no papel, porque muito antes disso já existia uma vontade, um desejo de unir minha paixão pelo jornalismo com a necessidade de compartilhar um conteúdo de trilha mais focado para o público feminino. Atualmente, eu desenvolvo as atividades ao lado da Camila Belo, que é uma grande amiga e parceira, e juntas nós compartilhamos nossas experiências e informações com mulheres, principalmente mulheres que estão iniciando na prática. Dentro disso, eu digo que o nosso propósito é o juntas se aventurando por novos caminhos, com a missão de criar conexões, criar pontes entre essas mulheres, a trilha, a natureza, tornar esse caminho aí mais acessível. Como valor, eu separo aqui 3 que são indispensáveis pra gente no projeto. O primeiro seria: natureza é nossa paixão. A gente se relaciona com a natureza de uma forma muito afetiva, muito grata. Então a gente espera que as mulheres também sintam essa gratidão nesse contato aí com a natureza. O segundo valor seria: preservar é preciso, e eu acrescento que é urgente, A gente cada vez mais
precisa se voltar para iniciativas, né, em prol da sustentabilidade. Um terceiro valor é inspirar para transformar. Muitas mulheres chegam através do projeto, né, e contam pra gente histórias até tristes, né, de abusos, né, de conflitos familiares, e elas encontram na natureza esse processo de cura. Então, inspirar para transformar. E é dentro disso que o Reset também vai de encontro com o que a gente acredita, né, essa capacidade de agregar novos aprendizados e recomeçar, né. E o Montanha Escola é esse ponto de partida aí para essas trocas, assim também como Mulheres é. E para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto e participar, estamos no Instagram, no @Mulheres na Trilha, também no WhatsApp, né, com grupos regionais, inclusive, Telegram, Facebook, e em breve vamos lançar o nosso site aí, que é uma novidade. Conta pra gente quando e por que você iniciou no mundo outdoor e qual que é o seu maior aprendizado desde então. Eu pratico trilha de forma regular há 6 anos e o maior aprendizado nesse caminho é, sem dúvidas, o desapego. Sempre fui uma pessoa muito consumista e então aprender a viver com menos, para mim, é um grande aprendizado. Bacana, Fabi. E tem alguma música ou frase que, em especial, te acompanha durante as expedições? Uma frase que me inspira e que vai muito de encontro a isso, né, do viver com menos, é a simples é o que traz o ponto de curar. É uma frase da música de Terra e de Paz, do Bernardo do Espinhaço, e que ela diz muito, né, sobre colocar a mochila nas costas e viver com o necessário, né, que não é o pouco, é aquilo que a gente precisa de fato. E falando do Mulheres na Trilha, existe algum feedback, assim, principais dúvidas, informações ou afins que você classificaria como um denominador comum entre as mulheres? Nós temos uma relação muito próxima com essas meninas, né? Sempre que possível a gente tenta tirar dúvidas, criar conexões entre mulheres que moram na mesma região, por exemplo, ou indicar algum roteiro. E aí o que a gente recebe lá de mais recorrente como dúvida é a clássica como começar, né? As meninas têm muito medo e insegurança relacionado a esse primeiro passo. Então a gente tenta trabalhar muito isso em cima do conhecimento, né? Do conhecimento como um empoderador, né? Como um libertador. Esse é o nosso foco. E em se tratando de segurança feminina, você acredita ser importante a fomentação de técnicas de defesa pessoal em ambiente outdoor? Eu entendo esse fator segurança como algo muito além de gênero. Eu penso que tanto homens quanto mulheres precisam tomar alguns cuidados para ter uma prática mais segura mesmo na trilha. Então a gente trabalha quais cuidados são esses, né, nos conteúdos. Por exemplo, o uso de spot, pulseira de identificação, avisar alguém próximo para onde está indo, não divulgar publicamente a trilha, né, nas redes sociais, principalmente. Sempre que possível fazer, né, esses roteiros com grupos conhecidos ou com grupos em que se confia. E eu tenho ali na bolsa um backup que é o spray, aquele spray químico, né, para aquela hora do vai que precisa. E Fabi, você ou alguma integrante do Mulheres já teve que lidar com algum constrangimento ou até mesmo violência durante algum trekking ou hiking? Infelizmente, algumas pessoas ainda associam a prática de trilha a algo meramente físico. Daí surgem algumas piadinhas do tipo, será que vai dar conta? Essa trilha não é para mulher? Eu até entendo que a questão fisiológica ela precisa ser considerada, mas ela é de longe um limitador, né? Tá aí a nossa capacidade de fazer a trilha, né? De conquistar nosso espaço e cada vez ir mais longe. Fabi, seguindo aqui para o nosso jogo de palavras, queria que você respondesse com uma palavra ou com uma frase curta o que representa para você feminino. Feminino, ocupar espaços. Cachoeira ou montanha? Cachoeira ou montanha? Conexão. Pernilongo
Ou o famoso mosquito para as nossas amigas cariocas. Pernilongo, tá aí o perrengue. Vaidade. Vaidade cabe numa necessaire na palma da mão. Coragem. Coragem, chegar em lugares onde a vista não alcança o fim do horizonte. Bom, nos aproximando aqui do fim do 3º episódio do Montanha Escola, Fabi, que conselho você deixa para as mulheres recém-inseridas nesse universo ou que têm o desejo de começar a trilhar? E para quem está começando, como se diz, se achegue, eu deixo aqui 4 lições. A primeira é: defina um propósito. É importante a gente ter em mente a resposta do aonde eu quero chegar, porque é isso que vai definir os roteiros que a gente vai fazer, os equipamentos que nós vamos comprar, né? E vai nos ajudar a se preparar melhor para a prática. A segunda lição é: não se compare. Não adianta começar a fazer uma trilha e comparar com alguém que já está há mais tempo, né, fazendo a trilha. Então, respeite o seu processo de evolução, né? Se observe e não se compare. A terceira lição é: informe-se. O que mais temos hoje aí são programas, iniciativas que geram esse tipo de conteúdo que vai te ajudar a chegar cada vez mais longe. Como eu falei aqui em algumas vezes sobre o lance do conhecimento é libertador. Conhecimento te leva cada vez mais longe. Então, conhecimento te traz autonomia. Inspire-se, 4ª lição, em pessoas que já estão nessa jornada há mais tempo. Eu me inspiro em várias pessoas, tenho essas pessoas como exemplo, né, como um norte. Então, é sempre importante a gente se inspirar para aprender, né, e estar disposto aí a aprender. É isso. Fabi, agradeço demais sua participação aqui no 3º episódio do Montanha Escola. Desejar que Mulheres na Trilha alcance mais e mais o público feminino, trazendo encorajamento, empoderamento, muita transformação para todas nós. E queria que você deixasse aí suas palavras finais. E Fred, bora continuar o papo com a Nini. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, compartilhar um pouco das minhas experiências aqui, um pouquinho do projeto Mulheres na Trilha. Eu penso que é muito importante a gente ter esse espaço de voz, né? Poder falar abertamente. Mulher, você pode se descobrir na trilha, que você seja feliz na trilha e que você conte com a gente nessa jornada. Então, pra gente é muito gratificante. Como diz o Fred, bons ventos. Muito obrigado, Marcela. E parabéns, Fabi. Aliás, para quem não sabe, a Fabiana Sena também é uma das embaixadoras do projeto Reset Humano. E Fabi, espero após pandemia estarmos juntos na montanha com o grupo Mulheres na Trilha. E retomando aqui a conversa com a Nini. Nini, vamos para a última pergunta. Gostaria de saber de você qual a mensagem que você quer deixar aos ouvintes dos 24 países que nos ouvem. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, para as pessoas dos 24 países aí que estão nos ouvindo, é muito simples e eu vou falar ela claramente. Passem mais horas da vida de vocês fazendo o que vocês amam. Sério, gente, essa foi, com certeza, acho que uma das lições mais importantes que eu tive na minha vida até hoje. A vida é um sopro, a vida é muito rápida. Em questão de instantes, ela pode mudar completamente. E o que você leva dela é o que você viveu. E, como eu disse, a gente está aqui para encontrar nossa essência, evoluir e se divertir. E tá tudo interligado. E tudo começa com a gente fazendo o que a gente ama, né? Invistam nisso, sério. Invistam a coisa mais preciosa que vocês têm. Tempo. Invistam tempo fazendo o que vocês amam. Busquem, procurem, achem, né, essa coisa que faz o seu coração bater diferente e façam mais tempo isso. Vocês vão perceber que a vida começa a melhorar
a vida começa a fluir a partir disso, né? Não esperem você estar numa condição boa e confortável para começar a fazer o que você ama. É o contrário, comece a fazer o que você ama para a sua situação melhorar e você finalmente estar numa situação melhor. Então, de novo, passem mais tempo da vida de vocês fazendo o que vocês amam. É isso, espero que eu tenha passado um pouquinho do que eu sou para vocês. Espero que eu tenha incentivado muita gente aí a começar a correr na montanha, principalmente, a montanha é apaixonante. Comecem, não tenham medo, comecem tranquilamente e aproveitem muito. A conexão com a montanha é muito preciosa e muito única. Eu tenho certeza que quando vocês tiverem nesse momento de conexão, vocês vão entender o que eu tô falando, mas precisa passar por isso pessoalmente. Ouvir outras pessoas falando é diferente, você precisa sentir isso no seu coração. Tá bom? Acho que é isso. Nini, olha, conversa boa sempre passa rápido, né? E considero este um episódio especial, com um assunto que é o trail, que tem crescido muito no país. Eu acho que é uma das atividades esportivas que mais tem crescido, não só no Brasil, mas no mundo. E coloca o Brasil entre uma das principais potências, né? E espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a Nini Oliveira, atleta Columbia e ultramaratonista. Bom, o projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa no planeta Terra. Aliás, essa semana foi Dia da Terra e um dia em que eu acho, no meu ponto de vista, precisamos mais pedir desculpas do que comemorar. Estamos em falta com nossa Mãe Terra e nosso planeta, mas vamos fazer a nossa parte, sempre positivos em frente. Aqui a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. Quer fazer parte do projeto Reset Humano? Nos siga nas redes sociais. Atualmente estamos nas principais redes sociais. Atingimos, aliás, recentemente essa semana, 2K de seguidores no Instagram. Humildemente e fortemente comemorado. Você pode nos seguir no LinkedIn, no YouTube, no Telegram, fazer parte dos grupos de WhatsApp ou seguir o Reset Humano no Facebook. O Reset Humano tem 4 podcasts por mês, sempre aos sábados e disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, etc. É só procurar nos buscas das plataformas o nome Reset Humano, ouvido em 24 países. Quer receber e ser avisado do último podcast? Envie uma mensagem por WhatsApp para o telefone 55 11 98 165 0990, citando a palavra podcast. Vou repetir o WhatsApp, mais 55 Brasil, 11 DDD São Paulo, número 98-165-0990. E assim enviaremos o link do último episódio. Espero que tenham gostado deste podcast e desejo a todos que ouviram até o final, aliás, uma excelente corrida no futuro, uma excelente semana, boas energias e bons ventos.